Bom dia pessoal e bem-vindo aqui nessa noite linda em Madrid, nessa noite de inverno, um pouquinho fria, mas na frente temos essa linda paisagem do Palácio Real. Infelizmente eu vou cobrir uma parte dele durante o vídeo, mas estou contente de estar aqui e eu estou contente porque hoje vamos falar de dois conceitos que são para mim super importantes. Para vocês entenderem o quanto eles são importantes para mim, eu não diria nem que eles são básicos, mas que eles são a base sobre a qual podemos entender o que são sociedades e relações humanas. Para ser sincero, eu não sei nem exatamente o que eu quero dizer com isso, mas o fato é que muito das minhas opiniões, das minhas ideias que eu tenho hoje em dia sobre esses temas se baseiam no entendimento desses conceitos da forma como eu vou explicar hoje para vocês. E esses conceitos são os conceitos de igualdade e de liberdade. Como eu já disse em outro vídeo, para mim os conceitos de liberdade e igualdade são contrários, ou seja, significa na prática eles são contraditórios, né? Não se pode almejar liberdade e igualdade ao mesmo tempo, porque a existência de um impede a existência do outro. É como querer dar um passeio e ao mesmo tempo ficar em casa no sofá. Não dá, ou você tem um ou você tem o outro. Se existisse uma forma de controlar os pensamentos e os atos de todas as pessoas do mundo, então quem sabe poderíamos até falar em certa medida de igualdade. Mas a partir do momento que somos livres de escolher, o que temos acesso a certo grau de liberdade, ainda que seja mínimo, então já não podemos falar de igualdade. Qualquer escolha que seja mais pequena, que seja escolher o caminho da esquerda ou da direita, qualquer ato de liberdade levará as pessoas a situações completamente distintas e, consequentemente, a diferenças insuperáveis. Eu percebo que, dito dessa forma, talvez não seja muito convincente. Por isso eu gostaria de pedir que você me seguisse no meu pensamento e que juntos olhássemos mais em detalhes e por separado as ideias de liberdade e igualdade. E aí, vamos lá? Vamos começar com liberdade. Pois é, eu gosto de entender liberdade como a capacidade de poder escolher o que fazer. Mas eu pergunto então, se a capacidade de poder escolher o que fazer, isso não é a condição humana sempre? Não somos sempre livres de fazer o que queremos quando queremos? Obviamente, existem coisas que não somos capazes de fazer, mas somos sempre livres de tomar decisões e de agir da forma que nos parece mais adequada. Mas como eu disse, existem coisas que não conseguimos fazer porque o mundo está feito de restrições. Pense em um homem na natureza. Ele é livre em princípio, né? Mas se ele quiser entrar no território do leão, ele vai ser devorado. Então o homem perde essa capacidade de ir onde ele quiser. Poderíamos então dizer que existe uma restrição que o impede de se locomover livremente. O homem também não é capaz de voar, por exemplo. Ainda que ele decida voar, ele não vai conseguir. Ele não tem essa capacidade porque existem restrições naturais que o impedem de voar. Apesar disso, ele pode tentar se ele quiser. Agora, um homem colocado em uma jaula, ele terá outra série de restrições, mas ele ainda assim ele será livre de escolher em que lugar da jaula ele vai sentar. Se ele vai falar ou ficar calado, se ele vai dormir ou ficar acordado. Simplesmente existem outras restrições. O fato é que existem sempre as restrições ou coisas que simplesmente não conseguimos fazer. Mas dentro desses sistemas de restrições, se a gente puder chamar isso assim, somos sempre livres de escolher como vamos atuar. Por isso, para mim, liberdade não é um conceito que podemos alcançar, porque é algo que somos. Sempre somos livres dentro das restrições que existem. Mas eu entendo que existe outra forma de entender liberdade. Seria a liberdade como, no caso, uma falta de restrições. Ou dito de outra forma, é ser capaz de fazer tudo o que queremos fazer. Isso claramente é algo que não poderá jamais acontecer, porque a realidade está feita de restrições.
Mas ainda assim, muitos almejam essa liberdade. Almejamos um dia alcançar esse ideal, liberdade para todos. Então, o que significa almejar a liberdade na prática realmente? O que realmente estamos buscando se a ausência total de restrições não é nem cogitável? Alguns dirão talvez que não se trata de alcançar o ideal de liberdade, mas sim um maior grau de liberdade. Então, de novo eu pergunto, o que é que significa isso, né? Ter menos restrições, entenderia. Mas então isso supõe que a gente pode medir o grau de restrições, ou talvez medir o grau de liberdade, né? E como é que a gente faz isso? Pense agora comigo, imagine um homem que acredite que estar preso seja o estado que o dê maior liberdade, porque ele tem comida, ele não precisa trabalhar, ele tem tempo, ele não está sofrendo as influências constantes do resto da sociedade e assim ele acredita que ele atinge a sua maior liberdade intelectual, que é a liberdade mais importante para ele. Seria até uma ideia interessante, eu acho que para uma ficção, né? Ou seja, um mundo em que estar preso corresponde ao ideal de liberdade e os que cometem algum delito são obrigados a deixar suas prisões. Eu só quero chegar com isso na ideia de que a liberdade para um pode ser a privação de liberdade para outro. A ideia de liberdade é relativa. Não se pode medir o grau de liberdade e por isso não podemos falar de mais ou menos livre, porque a liberdade depende do ponto de vista, considerando, claro, essa segunda forma de definir liberdade, né? Então vou resumir agora. Ou entendemos liberdade como a livre escolha dentro de um sistema de restrições. Nesse caso, a liberdade é a condição humana sempre, eterna, e não tem sentido almejá-la. Ou entendemos liberdade como a ausência de restrições. E vimos que isso não é nem alcançável, nem medível de uma forma objetiva, né? O que torna esse ideal, de certa forma, inútil de ser almejado. Pois é, por isso eu acredito que não tem sentido, sobretudo para uma sociedade, ter como princípio fundamental a liberdade. Primeiro porque não tem um significado concreto e depois porque uma das consequências disso será que as pessoas vão começar a almejar um mundo sem restrições. E cada restrição, cada coisa que uma pessoa não consiga fazer vai ser visto como uma perda ou um roubo da sua liberdade. E aqui volta esse sentimento de frustração que eu já mencionei no meu primeiro vídeo, que eu já mencionei várias vezes. No caso específico de uma sociedade, ter como princípio a liberdade significa constantemente estar em contradição. Porque qualquer decisão tomada, qualquer ação empreendida será para muito visto como uma restrição e constantemente como a perda da sua própria liberdade. Ou seja, será visto como uma traição da sociedade aos seus próprios princípios fundamentais. E até aqui cheguei com liberdade. Vou parar por aqui e vamos continuar no próximo vídeo com a igualdade, viu? Abraços. Eu gostaria de improvisar rapidinho aqui para poder esclarecer um ponto que estava fora do script. Eu gostaria de falar que quando eu falei de liberdade nesse vídeo, eu estava falando da ideia de liberdade como um todo, de um conceito fechado à ideia de liberdade. Outra coisa seria poder aplicar a liberdade a situações específicas, né? Se entendemos, por exemplo, como liberdade como a ausência de restrições para fazer algo, ou seja, diretamente associado a um ato, então aí eu entendo a palavra liberdade, eu uso a palavra liberdade. Por isso, podemos falar de liberdade de expressão, ou seja, é a falta de restrição para a expressão, de liberdade de escolha, de liberdade de pensamento, de liberdade de locomoção, não sei. Qualquer tipo de liberdade de algo ou associado a algo, para mim é compreensível. Liberdade como um todo, como um princípio geral que podemos atingir, não tem sentido para mim.